Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre lógica, os princípios, os conceitos fundamentais da lógica, e vamos continuar estudando aqui os conectores, né, que são utilizados, como nós vimos no vídeo passado, eles são utilizados para a construção de proposições mais complexas, né? São as proposições compostas pelas proposições iniciais. Pois bem, o próximo conectivo muito utilizado dentro da lógica formal, da lógica que vai ser utilizada dentro das máquinas, dentro dos computadores, é o conectivo ou, também conhecido, né, como conexão ou exclusivo. Provavelmente vocês vão ver aqui ao longo dos vídeos que eu vou falar muito mais ou exclusivo, né, do que o conectivo ou. Conhecido também como disjunção exclusiva, e aqui ele vai ser representado utilizando esse símbolozinho aqui, né, que seria semelhante ao símbolo V, né, do ou, mas com essa barrinha aqui abaixo, tá? Bom, ele é muito parecido realmente com o ou, porém, ele tem uma característica importante que apenas uma das proposições que fazem a proposição composta podem ser verdade. Então vamos ver aqui as nossas já tradicionais, né, as duas proposições que a gente vem usando desde o início do outro vídeo, onde a proposição A, José é médico, e a proposição B, Maria é advogada. Na proposição composta, a gente tem a situação do ou, né? Ou José é médico, ou Maria é advogada. Eu não estou buscando aqui, no caso, que ou um deles seja verdade ou que os dois sejam verdades. Eu estou buscando exclusivamente, por isso a palavra ou exclusivo, que um deles unicamente pode ser verdade. Então vamos ver a afirmação aqui. Bom, aqui tem a sentença, né? Como ficaria a sentença na forma matemática, né? A proposição C, ela é equivalente a A ou exclusivo B. Bom, só será verdadeira, essa proposição C só será verdadeira se houver uma das sentenças verdadeira e a outra falsa. Então, uma obrigação que apenas uma delas seja verdade. Nos demais casos, a disjunção exclusiva será falsa. Vamos ver aqui, ó. Então, na primeira situação, nós temos tanto A quanto B, tanto as duas, a proposição A quanto a proposição B, são falsas. Nesse caso, evidentemente, a proposição C ela é falsa. Nem José é médico e nem Maria é advogada. Então, essa proposição como um todo é falsa. No caso, né, dessa segunda linha aqui, apenas Maria é advogada é verdade. Apenas a proposição B é verdade. A A é falsa, mas como é um ou exclusivo, eu atendo essa situação em que apenas um deles é verdade. Então, a proposição C, ela é verdadeira. Nessa terceira linha, nós temos o oposto, né? José é médico é verdade, já Maria advogada é falso. Ainda assim, nós temos uma verdade como resultado da proposição composta, pois atende novamente ao requisito do ou exclusivo, que apenas uma delas seja verdade. E, finalmente, nós temos a situação em que tanto José médico é verdade, quanto Maria é advogada também é verdade. Aí, nesse caso, como é um ou exclusivo, eu quero exclusivamente um deles como verdade. Esse caso, a proposição C, como um todo, ela é falsa. Tá? Então, essa é a diferença que ela tem do ou convencional, né? No ou exclusivo, eu não aceito a situação em que duas verdades, como é o que está acontecendo aqui nessa terceira linha, duas verdades, no ou ela seria verdade, mas no ou exclusivo ela é falsa. Certo? Essa é a diferença básica aí do ou exclusivo para o ou convencional. Vamos ver aí o próximo slide. Bom, vamos lá. Um outro conectivo que a gente vai usar bastante é o se então, né? Deixa eu habilitar aqui minha caneta.
que é o conectivo se então. Tá? Esse aqui, vocês estão vendo aqui como é que é a simbologia dele, essa setinha apontada para a direita. Eu vou falar, a maioria do tempo, vocês vão ver eu me referindo a essa conexão lógica como sendo condicional. Tá? Então eu vou... Uma questão mais prática, né, de falar se, então provavelmente vocês vão me ouvir falando aí sobre condicional. Tá? Nesse caso, eu troquei as proposições para dar mais um sentido semântico, né, a essa conexão. Tá? Reparem, eu coloquei a proposição A como está chovendo e a proposição B como a grama está molhada. Vamos ver como é que ficaria a proposição C utilizando essa conexão se, então ou condicional. Se está chovendo, então a grama está molhada. Tá? Então, nesse caso, a gente diz o seguinte, ó, olha só, antes de eu falar, deixa eu mostrar aqui para vocês como ficaria a representação matemática dessa conexão lógica. Tá? Então, a gente vai colocar sempre aqui a primeira proposição, a setinha apontada para a direita, a segunda proposição. Reparem uma característica dela. Só é falsa quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Nos demais casos, essa condicional será verdadeira. Tá? Então, C vai ser verdade na maioria dos casos. O único caso em que ela não vai ser verdade é quando esse primeiro A, essa primeira proposição aqui, for verdade e a segunda proposição, B, for falsa. Tá? Então, é a situação em que está chovendo é verdade e a grama está molhada é falso. Seria praticamente um milagre, né? Por isso que eu troquei essas proposições para fazer um sentido semântico. Né? Está chovendo e a grama não estaria molhada. Tá? Seria muito difícil de acontecer, né? Então a gente chama nessa situação de falso. Vamos ver aqui, ó. Nas condições, a gente colocaria o seguinte: se não está chovendo, a grama não está molhada. Então isso é verdade. Tá? Essa proposição C como um todo é verdade. Se não está chovendo, a grama está molhada. Também é verdade. É possível que tenha chovido anteriormente, tenha parado e a grama continua molhada, ou alguém molhou a grama. Então é possível que a grama esteja molhada sem que esteja chovendo. Então a gente considera como verdade. A terceira situação é a única situação em que nós temos uma situação de falso, que é quando está chovendo e a grama está chovendo é verdade e a grama está molhada é falso, ou seja, a grama não está molhada, ela está seca. Isso seria praticamente impossível, então a gente coloca aqui como falso. Essa proposição ela é considerada falsa. Tá? Essa ideia da grama de estar chovendo e a grama está molhada é apenas para fixar melhor. Tá? Isso poderia ser qualquer proposição. Tá? Não necessariamente as proposições lógicas ela tem que fazer um sentido semântico ou que a gente interprete na nossa vida. A gente testa todas as condições possíveis. Tá? Então está chovendo e a grama... Está chovendo é verdade, a grama está molhada, na condicional é falso. Tá? Se A é verdade e B é falso, essa proposição C ela é falsa. Independente da proposição. Tá? Isso aqui é apenas para ajudar vocês a fixar essa condicional. No caso de estar chovendo e a grama está molhada ser verdade, então... nós temos isso aqui como verdade. A proposição C, então, como um toda, ela é verdadeira. Tá ok? Então, essa é uma característica da condicional lógica. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos o último conectivo que nós vamos ver hoje, que é o conectivo se e somente se. Tá? Esse conectivo ele é representado por essa seta apontada para os dois lados. Também conhecido como bicondicional. Provavelmente eu vou chamá-lo ao longo do curso muito mais bicondicional do que se e somente se. Eu troquei aqui para auxiliar apenas na interpretação semântica, para ajudá-los a fixar o conhecimento, eu troquei aqui as proposições A e B para fazer algum sentido semântico. Tá? Está fazendo calor, é a proposição A, e a proposição B, o sol está brilhando.
Portanto, a proposição resultante desse conectivo se e somente se nos diz o seguinte, né? Eu vou colocar nessa forma matemática aqui, ó. Aqui existe um errinho, tá? Eu vou corrigir depois no slide que vai ficar disponível para vocês, isso vai estar corrigido. Aqui, na verdade, não é esse símbolo da setinha só, não. É a setinha nos dois sentidos aqui, tá? Vou corrigir isso no slide na hora de apresentar a vocês. Então vai ficar, ó, deixa eu colocar, vai ficar mais ou menos assim, C, desculpe, mas escrever com o mouse, então vai ter essa seta para os dois lados, que é a bicondicional. Ela nos diz o seguinte, que haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira. Quando os antecedentes e consequentes forem ambos verdadeiros, né? Ou quando ambos forem falsos. Ou seja, simplificando, tá? Esse cara tem que ser equivalente a esse. Quando esse for verdade, esse tem que ser verdade. Quando esse for falso, esse tem que ser falso. Tá? Por isso que ela é chamada também, além de bicondicional, de equivalência lógica. Tá? Então, quando eu digo o seguinte, olha, vamos ver a proposição B, a proposição C. Está fazendo calor se e somente se o sol está brilhando. Então, nós temos a proposição A dizendo o seguinte, que se está fazendo calor, ou seja, se está fazendo calor é verdade, é porque é verdade que o sol está brilhando. Se está fazendo calor é falso, é porque o sol está brilhando também é falso. Tá? Nessas duas situações, o C, a proposição C, ela é verdadeira. Então, quando eu digo aqui, ó, está fazendo calor é falso e o sol está brilhando é falso, então a proposição C, ela é verdade. Né? Isso faz sentido, isso é verdadeiro. Se não está fazendo calor e o sol não está brilhando, isso é verdade. Tá? Porém, qualquer outra situação em que uma delas for o oposto da outra, isso é falso. Tá? Não há uma equivalência entre elas. Está fazendo calor for falso e o sol está brilhando verdade, a saída é falso. Se está fazendo calor é verdade e o sol está brilhando é falso, a proposição C é falsa. Mas, se as duas forem verdades, está fazendo calor, se e somente se o sol está brilhando, ambas forem verdadeiras, novamente isso volta a ser verdade. Tá? Então é bem simples a bicondicional, basta lembrar da equivalência. A proposição A tem que ser idêntica, logicamente, né? Ou uma equivalência lógica com a proposição B. Traduzindo, se uma é verdade, a outra tem que ser verdade. Se ela é falsa, a outra tem que ser falsa, para que a gente tenha uma saída verdade nessa proposição composta aqui por elas. Ok? Bom, os conectivos são esses, tá? Esses são os conectivos básicos da lógica formal. A gente vai trabalhar bastante com eles. O único operador que eu vou trazer agora para vocês, para fechar esse vídeo de hoje, é a partícula de negação, tá? Que é muito usada, ela é o único operador unário, ela não precisa de nenhuma outra, ela não precisa compor nenhuma outra proposição. Ela na verdade, ela basta ter uma única proposição para você gerar uma proposição contrária. Então vamos ver o caso aqui, por exemplo, dessa proposição A única, né, onde eu digo que o sol está brilhando. A representação... deixa eu mostrar aqui, ó, a negação eu vou representar por esse til aqui antes da proposição. Então quando eu digo assim, ó, matematicamente, C é igual a não A. Então, isso aqui é a negação de A. Tá? Então, reparem, eu não tenho uma composição de várias outras proposições iniciais. Apenas uma. Eu preciso de apenas uma para poder fazer a proposição resultante C. Tá? Então, eu digo o seguinte, o sol está brilhando. A proposição C, que é resultante dessa negação, o sol não está brilhando. Então ela é muito simples.
Se A, como ela é a negação, é o oposto, se A é falso, C é verdade. Tá? Se eu digo que o Sol está brilhando, é falso, né? A negação que o Sol não está brilhando é verdade. Tá? Se eu digo que a proposição A, o Sol está brilhando, é verdade, o Sol não está brilhando é falso. Então vamos ver aqui, ó. Sempre que uma proposição for verdadeira, a sua negação será falsa e vice-versa. Tá? Então é isso aqui que é o interessante, né? Ela é sempre o oposto, tá? da minha proposição inicial. Se ela for verdade, a negação é falsa. Se a proposição inicial é falsa, a negação é verdadeira. Então isso encerra aqui o nosso estudo sobre os operadores e no caso, a partícula negação, né, que a gente vai estudar ao longo do curso. Tá bom? Vamos ver mais à frente como a gente pode gerar proposições e como analisá-las no próximo vídeo, no próximo tópico. Aguardo vocês lá.